Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no programa de hoje vamos falar sobre a terceira edição, o terceiro episódio da série que estamos debatendo sobre tecnologias. Quais eram as tendências que o mercado de Facility Management, de Property, estavam discutindo, estava priorizando aí em 2018, 2019, antes de toda essa mudança para a pandemia. Quais foram as tecnologias, as soluções que acabaram aparecendo aí meio que no olho do furacão e quais delas vieram para ficar? Quais delas já se mostraram que não têm vida muito longa e, na agenda das organizações, o que é que mudou daqui para frente, se é que alguma coisa mudou. E para falar conosco sobre esse tema hoje, eu tenho o prazer de receber Flávio Pimentel, Head de Smart Workplace Solutions da CIT. Flávio, seja bem-vindo. Opa, Thiago, obrigado você pelo convite, rapaz. A gente está realmente passando por um momento onde tem que se falar sobre tecnologia para Workplace, Property, e eu espero ajudar aí o pessoal que vai ouvir o seu material para evoluir nesse momento. Sensacional. Flávio, como a gente está fazendo nos outros programas, eu acho importantíssimo para a gente começar a discussão, a gente voltar um pouquinho no tempo, 2018, 2019, quando a gente vivia um momento de barateamento das soluções, dos hardwares, dos dispositivos de IoT, um aumento muito grande das soluções à disposição do mercado. Naquele momento, qual eram as agendas principais que as organizações que buscavam vocês, ou mesmo no mercado, vinham discutindo? Para onde esse tema estava levando antes dessa loucura de pandemia? Olha, realmente são dois cenários mesmo, né? Naquele momento, eu diria que a gente tinha algumas discussões, né? A gente tinha uma agenda de smart building, né? Na linha mais property da vida, vamos dizer, onde esse lado de tecnologia, ele vinha de uma maneira muito slow motion do ponto de vista de diversidade, né? Então havia uma concentração em alguns poucos players, né, nesse mercado, em um mercado talvez quase muito de nicho, né? Agora, dentro do que se refere à gestão corporativa, a gente já ali tinha um universo muito mais amplo, né, que começava a querer nascer. Mas ainda nascendo aí dentro de uma ótica de facilities, num viés muito da operação de facilities, né? A operação de facilities, daquilo que se refere ao controle de acesso, à medição da temperatura, ao controle da energia, o que mudou bastante para o momento exatamente agora, né? Do ponto de vista de tecnologia, não é que a gente estivesse no momento não diria que o que mudou exatamente foi ter nascido alguma tecnologia nova. Não nasceu alguma tecnologia nova nesse meio tempo. Mudou bastante a configuração da necessidade sobre tecnologia. Vamos pegando esse gancho curioso que é o terceiro programa da série, como eu comentei, e é o terceiro que comenta exatamente em linhas gerais o que você acabou de falar, de que as priorizações elas vinham no sentido dos controles de acesso e principalmente na gestão das utilidades. Em todas as conversas surgiu isso como a grande prioridade que vinha acontecendo aí até fevereiro, março do ano passado. Vem março, vem a pandemia, a priorização mudou, e eu acho que você falou muito bem nisso, né? Não que surgiu alguma coisa, mas isso foi repriorizado. Então eu queria que você falasse um pouquinho para onde que o olhar foi naquele momento. Bom, a gente passou a receber uma pressão basicamente em pessoas, né? Mas a gente passou a ter um repensar do workplace nesse momento, e também se sabe que ainda vai viver um outro momento. E o próximo momento, quando ele vier, ele não vai ter as mesmas características de 2019 também, né? E vai vir uma consequência sobre esse olhar mais people na história. Como isso vai acontecer em cada empresa, eu diria que isso vai, e no mercado de uma forma geral, isso vai depender bastante de como a gestão da empresa ela atua. Tá? E aí a gestão se leva muito o direcionamento de CEOs sobre como é que ele vê essa questão também. Não é uma questão só de CFO, né? E aí eu acho que é um ponto já das mudanças, né? A gestão operacional, a gestão de escritório,
ela sempre teve um olhar muito forte no aspecto de operação financeiro. Olhar como uma ótica de custo, né? Tem que conseguir ter uma eficiência operacional, tem que ter uma eficiência financeira, porque custa muito, cara, um escritório. Agora, há um rescaldo que se espera nesse momento, ao longo de uma saída de pandemia, do efeito sobre pessoas. E qual vai ser esse efeito ainda? Eu tenho minhas opiniões, mas eu acho que é difícil ter uma bola de cristal totalmente clara sobre o mercado. Tá? Em vários programas que a gente está fazendo, eu acho que é unânime de que a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de absolutamente nada, porque absolutamente todas as previsões elas se mostraram equivocadas, umas para cima, outras para baixo, mas ninguém conseguiu ainda prescrever ou pelo menos entender quais são as nuances, quais são os desdobramentos que a gente está vivendo. Ainda assim, eu quero te ouvir, Flávio. Então, na sua opinião, para onde você acha que esse componente people, que eu gostei muito de você ter colocado isso na conversa, e eu já posso puxar o gancho um pouquinho para o efeito home office, que ele também envolve a questão people, então eu queria te ouvir um pouquinho para que caminho você acha que a coisa vai. Olha, a frase que eu ouço mais, né? Work from home veio para ficar, né? Óbvio que o work from home já é uma prática, né, de mercado e ela se somava na influência workplace às próprias dinâmicas de trabalho que já vinham mudando, né? Quando a gente fala que os escritórios, em geral, eles eram superdimensionados antes da pandemia, é porque já havia uma dinâmica de trabalho que não necessariamente implicava em estar no escritório todo dia, toda hora. Mas você tinha escritórios dimensionados proporcionais a headcounts, né? Numa proporção bem próxima, vamos dizer assim, de 1 para 1. Óbvio, quando você está fazendo... Eu não estou falando da questão só de pontos de trabalho. Óbvio, quando você está num projeto de arquitetura, você dimensiona todo o resto em função do headcount, que é o headcount, né? Que se usa... os efeitos são colaterais, né? O que a gente está vendo é de que, para a felicidade de todos, tá? Ela fez com que o working from home ele pudesse existir para toda a pirâmide organizacional, coisa que não era uma verdade, e na medida em que ele traz essa flexibilidade, ele torna a rotina de trabalho, a jornada de trabalho das pessoas melhor conciliada com as agendas pessoais, tá? Isso, no final das contas, é passível de se pensar que isso cria um aspecto positivo para as pessoas na flexibilidade, principalmente em grandes centros urbanos, né? A gente não está falando da cidade que tem poucos habitantes, a gente está falando da cidade que tem milhões de habitantes, né? Onde trânsito, onde perda de tempo, onde dormir menos, onde cuidar dos filhos, onde almoçar em casa, isso deixou de ser a vida, né? Ou qualidade de vida. Então, acho que há uma chance de, no mais adiante, esse working from home, ele ter esse efeito colateral. Evidentemente que isso cria uma agenda de repensar o workplace, porque não só uma questão quantitativa, que é óbvia, né? Você vai ter menos demanda, né? Se a sua empresa for a mesma do mesmo tamanho. Evidentemente, se a sua empresa estiver crescendo, você pode estar usando o mesmo tamanho de escritório, mas é de se presumir que algum rearranjo dos escritórios vão ter que ser feitos, não só do ponto de vista quantitativo, como qualitativo. E há um desafio que eu acho que está na mesa, que não se sabe exatamente ainda como vai se resolver, e cada um vai meio que desenvolver a sua forma, que tem a ver com a questão de engajamento de times, engajamento de talentos, essa dinâmica do parte aqui e parte lá remota. Embora se vivesse um pouco isso é uma vivência muito periférica em toda a pirâmide, né? Você fazer ações pontuais de experiência é uma coisa, você generalizar para toda a empresa as experiências é outra. E uma questão que é o seguinte: quando a gente está nos extremos, eu diria que é a parte fácil da coisa, ou seja, está todo mundo na mesma condição, ou está todo mundo presencial, ou agora está todo mundo no remoto. O mix é que é a nuvem cinza, porque a gente não sabe exatamente como gerenciar isso, né? A gente sabe gerenciar pontualmente, mas em escala
A gente as corporações elas estão começando a ter uma clareza de que esse é o desafio que vai ter. O risco que eu particularmente tenho nesse momento, é de que muita gente está tratando a visão do curto prazo e perdendo e ainda não entendendo que coisas que são definidas agora vão criar impactos diferentes lá na frente. E há um jogo diferente a viver lá na frente. A gente teve um bate-papo muito nessa linha com o Jean Nicastro para falar exatamente sobre a ocupação dos espaços dos imóveis, e ele trouxe um aspecto muito semelhante ao seu, Flávio, de que as ações de curto prazo para tentar pegar uma onda vanguardista de agora é tudo home office ou não, o pessoal já está começando a voltar para trás exatamente por conta disso, porque existem outros elementos por trás que não é no curto prazo e nem no curtíssimo prazo que vai se encontrar a resposta. Um ponto positivo do que você falou, que também apareceu em várias das nossas conversas, é que eu acho que a gente aprendeu a trabalhar com home office, ou pelo menos a gente aumentou o nível de maturidade. Você foi feliz demais em dizer que antes isso estava em casos pontuais, ou não espalhado por toda a pirâmide, e que dependendo do nível que decidisse falasse, olha, amanhã eu estou de home office, todo mundo olhava com um olhar meio torto, do tipo, amanhã vai ficar em casa dormindo até mais tarde. Aí a gente veio a pandemia, foi para o outro extremo, começou a trabalhar 12, 14 horas por dia e perdeu ainda mais qualidade. Eu acho que agora a gente está entrando num equilíbrio. É bem por aí que você comentou, né, Flávio? A busca do equilíbrio, né? Vai haver um novo equilíbrio, vai haver a gente tá todo mundo no home office e todo mundo habituado a essas coisas. Assim, se fala muito ainda, eu percebo da questão de que tem muitos extremismos, né? E há um viés financeiro também ambicionando, estimulando um pouco esse extremismo, né, que é o da necessidade de redução de custo absurda, né, e tal. Tem que se ver exatamente que, no final das contas, assim, empresas baseadas em pessoas, ela tem um desafio ainda a ser compreendido, e isso depende de quê? Depende do perfil das pessoas, depende de que mercado de atuação, depende de um monte de variáveis, e é muito difícil você ter uma receita de bolo. O que é que eu acho que é o ponto comum, né? O modelo de gestão tem que ser outro. Não dá para fazer esse barco continuar andando sem ondas, vamos dizer assim, em oceano aberto com ondas muito fortes, com o mesmo modelo de gestão que se tinha antes. Porque a novidade que vai haver é que a conta vai sendo consumida pelas cabeças dos indivíduos. E o reflexo na produtividade e na maneira como, no final das contas, a receita das empresas vai ser gerada através de trabalho de grupos de pessoas que vão ter uma dinâmica bastante variada, né? O impacto de descer em toda a pirâmide do workplace, dessa questão do workplace, essa mudança aí no mix, é o que eu falei antes, enquanto está todo mundo na mesma condição é uma coisa, mas o mix ele cria um processo de desengajamento também. Ele cria, por quê? Porque a gente sabe que o presencial ele tem um tipo de qualidade e ele tem um tipo de resultado. O working from home ele funciona, tecnicamente funciona e confortavelmente funciona, mas para algumas coisas de uma jornada de 1 ano de trabalho, ele não funciona para algumas coisas. Na verdade, ele até atrapalha também. Isso tem a ver com outras questões que, no final das contas, se refletem em hiring, em talentos, em produtividade, em coesão de times, em capacidade competitiva, e é uma conta que não dá para fazer. Esse é o lado complicado da história. Essa história é muito intangível. E é quase a mesma crença, eu diria que um dos desafios que está é definir KPIs com relação a esse processo que vai ser tratado, né? É que nem você está falando das mudanças que houveram em gestão de recursos humanos de 10 anos atrás para a gestão de recursos humanos que hoje trata em algumas empresas, né, de uma maneira totalmente distinta, né? Antes era intangível, agora já não é. E aí é o que eu acho que vai ser uma nova estrada que vai andar. Tá? Voltando para o tema de people, de pessoas, Flávio, a gente vem discutindo aspectos de que, com a maior maturidade do home office,
com a necessidade dos espaços eles também se reorganizarem. Já tem gente falando que a gente deva haver uma tendência de aumento de áreas por pessoa. A gente vinha num encurtamento, cada vez menos metros quadrados, com as questões de potencial risco de novas pandemias no futuro. Então já tem gente falando que os escritórios vão ter que estar um pouquinho mais preparados ou limitar um pouco dos seus acessos. Então tem gente falando de crescer áreas, por exemplo, para a mesma quantidade de pessoas. Mas tem gente, uma corrente falando sobre o maior poder de decisão do usuário entre ir para o escritório ou trabalhar de casa, e que este poder de decisão está vinculado a uma maior necessidade de informação sobre qual é a qualidade, qual é a segurança do meu ambiente de trabalho para que eu me sinta confortável e decida ir para o escritório. Você tem percebido movimentos ou discussões nesse sentido? Olha, Tiago, eu acho o seguinte, aí eu vou dar a minha opinião. Pandemia é uma coisa que não acontece toda hora, tá? Isso é um ponto. Outro ponto é que se espera que em algum momento, e esse momento deve vir, querendo ou não ele deve vir, vai haver uma redução substancial desse problema sanitário. O terceiro ponto é o seguinte, evidentemente que ninguém, a gente está vendo essa escalada das mortes, ninguém nesse momento tem a capacidade de pensar que realmente ir para o escritório é algo tranquilo. Não é, né? É óbvio que não é e não se sabe nem quando vai ser. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente tratar isso de uma maneira definitiva para os próximos 3, 4, 5 anos, né? Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é de que, no que se refere à questão de áreas, tá? Se a empresa vai aumentar ou não a questão de metro quadrado por pessoa, eu sinceramente, assim, a analogia que me veio, quando você começou a falar a frase, me veio uma analogia do que acontece muito no setor de tecnologia, né? Em tecnologia, o custo de software, por exemplo, ele depende do nível de criticidade do sistema. Você está fazendo um sistema para um avião, o custo de uma linha de software, né, que é uma linha de código de software, ele custa tanto. Quando você está tratando de sistemas não críticos, e são sistemas de home ou algumas coisas pequenas e tal, o custo de linha de software é muito baixo. E quem veio com essa filosofia foi a Microsoft, quando Bill Gates estava na garagem lá, junto com o pessoal, criando o Microsoft Windows, né? E foi assim que a Microsoft passou por cima da IBM, por exemplo, né? Naquele momento em que a gente tinha PC XT, né? Ainda acontecendo lá na década de 80. O que eu quero dizer é o seguinte, é que colocar mais área pode ser uma decisão corporativa simplesmente por conta de querer tratar melhor, com mais conforto. Mas dificilmente eu acredito que, em geral, as empresas vão usar a questão da pandemia para uma decisão de aumento de áreas para se proteger de pandemia. Eu acho que não há esse nível de criticidade e de risco, vamos dizer assim, porque não há evidentemente que vai haver um redimensionamento de escritório em diferentes frentes. Você vê as discussões sobre vai permanecer aquele prédio inteiro, vai distribuir isso em geografias para facilitar a descentralização. Essa própria discussão que você trouxe, vai aumentar o metro quadrado por headcount ou não, como uma forma de, na verdade, ter uma outra dinâmica de escritório, porque não vai ser a mesma lógica de trabalho lá no escritório, é mais colaborativo, menos colaborativo. Eu acho que vai ter tem uma miríade aí de aspectos que vão ser, que é um ponto que está aí em discussão em cada empresa, né, sobre o que é que fazer juntando tudo isso. Agora, eu não acho que a questão de aumentar especificamente o metro quadrado vai vir porque um C-level vai olhar e dizer assim, a gente tem que se preparar para uma possível nova pandemia. Acho que isso não é o caso nem de contágio, porque a gente viveu a última pandemia que a gente sabe realmente forte é da espanhola, que foi no início do século passado. A gente viveu com sarampo, viveu com cachumba, com rubéola, com gripe, com várias doenças, e não foi por isso que as empresas fizeram seus modelos de escritório ser alterados exatamente por isso, né? Os parâmetros de
de reavaliação do workplace, eu ainda acho que, embora mesmo centrados em people, eles têm muito mais a ver com o bem-estar no que se refere à jornada de trabalho, e não a questão sanitária, isso pensando de uma maneira definitiva. Agora, a questão é sanitária. E talvez ela veio para acelerar, e a vantagem dessa série de bate-papos é justamente, Flávio, e tô adorando os seus pontos, porque aqui a gente está indo para um caminho diferente do que a gente ouviu em outros programas, e esse é o grande objetivo dessa série, que é justamente pegar as perspectivas diferentes. Muito bem. Passado então, seja lá quando isso acontecer, mas avançada ou ultrapassada esta crise que nós estamos neste momento, você acha que as agendas, que esse componente people, ele deve fazer grandes alterações no macro programa das empresas de implantação de tecnologias? Ele deve voltar a mais ou menos os mesmos parâmetros antes, lá em 2019, 2018? Como é que você enxerga isso após uma certa volta à normalidade, Flávio? Olha, Tiago, eu tenho entendimento seguinte: voltar a usar os mesmos parâmetros, eu diria que quem fizer isso vai ir para um caminho onde o risco é alto de sofrência, tá? Por quê? Porque o mundo mudou, né? O mundo na cabeça das pessoas mudou. É muito difícil, eu acho, a partir de um tempo tão longo de experiência, né? Porque deixou de ser um experimento a questão do work from home, né? Ela passou a fazer parte, né? Ela passou a se consolidar. É muito difícil dar quase um cavalo de pau, né, na expressão popular, né? Vamos dar um cavalo de pau, vamos voltar para lá, para trás de novo. Acho esse caminho ele vai criar um certo sofrimento, eu diria, no nível de satisfação das pessoas com a empresa. E aí é superior à própria questão do workplace. O que eu às vezes brinco falando é o seguinte: olha, nesse novo cenário, a única coisa que o workplace não deve fazer é atrapalhar a vida do resto todo, que vai estar complicado em saber como fazer gestão de people, coesão de times, etc. E saúde das pessoas integradas a uma cultura que vai ter uma dinâmica de cima a baixo alterada por fatores externos. Não é uma decisão interna da empresa. Infelizmente, todos os fatores de mudança estão sendo externos à empresa. É aquela coisa quando a gente faz análise do ambiente e análise interna. Quando o fator é externo, você não tem como bloquear, né? Ele vem. Né? É o que a mudança de tecnologia promove também nas culturas, né? E criar impactos em empresas também. Excelente ponto também o que você trouxe, né, Flávio, de que pelo menos na nossa história, ou na experiência mais recente, o fator externo nunca foi o grande jogador, a grande variável desta balança de fatores na hora da gente entender os cenários organizacionais, entender os cenários competitivos e revisitar as nossas estratégias ou as estratégias de cada organização. Faz todo sentido esse ponto que você trouxe. Flávio, para a gente começar a encaminhar para o nosso fechamento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seguinte. Ok, bacana, a gente não deve voltar para a mesma condição em função da sofrência que você comentou. Há novos elementos aí para o workplace envolvidos. Para aquele gestor que está neste momento precisando ao menos apontar que caminhos a sua organização deve levar no uso, na implementação de tecnologias, especificamente falando aí em prol dos serviços de facilities, da gestão da propriedade, do próprio workplace. Que dicas você daria? Olha, cuidado com isso, evite esse caminho ou privilegie este caminho que, dentro daquilo que a gente conhece neste momento, você entende que faça mais sentido de priorização? Eu acho que tem alguns pontos específicos aí, tá? Assim, eu acho que a área de facilities nos últimos anos, ela já vinha numa guinada muito positiva do que é o entendimento da gestão orientada a dados, né? Isso criou uma maturidade muito grande e uma convergência com o desenvolvimento de tecnologia. E essa maturidade, eu acho que ela tem que ser usada nessa hora para entender o seguinte: olha, tem um cara novo aqui na história que, para sua infelicidade, ele não vem só de um sisteminha de gerenciamento de energia, um BMS lá. Ele não tem esse tipo de característica. Ele tem uma característica de entendimento sobre coisas chamadas comportamentos de pessoas. E você tem que aprender a ter dados que não sejam falsos. A gente fala muito da história do dado falso. Dado falso só serve para tirar a conclusão errada, né?
E quando a gente está tratando de coisas que estão relacionadas a comportamentos e pessoas e variação de usos, essa é a vertente nova na história. Conseguir entender como essas dinâmicas de uso elas são, porque a experiência, o que se fala, né, da experiência do colaborador, a gestão people-centric, ela tem que ser defendida. Eu estou dizendo no sentido assim, ela tem que ser defendida. Não é só uma questão de você botar um prédio em pé e manter a temperatura legal, as cadeiras legais, o ar-condicionado funcionando, o elevador tudo isso dentro de um pacote de custo controlado. Não. É de que tem que fazer sentido para as pessoas, né? Porque esse momento da pandemia, ele foi um momento que as pessoas estão machucadas, elas vão sair machucadas mais ainda desse processo todo, e as empresas que vinham numa lenta mudança de mentalidade organizacional, indo no caminho de gestão orientada a pessoas, elas estão tendo que acelerar isso e olhar o workplace como um elemento que não pode atrapalhar isso, não pode atrapalhar essa aceleração. E aí a gestão orientada a dados verdadeiros, conseguindo ser medido de verdade, conseguindo ter jornadas que funcionam de uma maneira mais inteligente, tem que ser a orientação desse gestor. Que gestor vai ser esse? Aí vai depender muito do desenho da organização, né? A gente sabe que sempre tem nessas discussões 3 grandes áreas que tratam de alguma maneira essa questão. Ou é Facilities, ou é TI, ou é RH, né? Quem vai fazer que papel ali dentro, eu sinceramente, assim, eu acho que depende de cada uma. Agora, seria sempre desejável se houvesse uma orquestração e um entendimento de uma orquestração desses 3, tá? Eu entendo que esse é o modelo melhor possível. Quem vai fazer isso ou não, aí eu não sei. E faz todo sentido porque cada vez mais essas 3 vertentes elas estão tão inseridas no ambiente de trabalho, nas relações e inclusive no não atrapalhar. Eu gostei muito disso que você falou, e não atrapalhar a retomada, não atrapalhar as novas formas de atuação, que certamente a conjuntura entre essas 3 áreas, ela passa, se antes era importante, eu uso dizer que ela é um papel quase crucial hoje em qualquer jornada que envolve tecnologia. Flávio, posso dar só um adendo aí nesse que você comentou? Com toda certeza. E linkando a um ponto do que você começou lá atrás, né, do 2019, né? Que é o seguinte, a gente vivia num certo ambiente, nessa questão das 3 áreas, de certo conforto. Por quê? Porque os escritórios, querendo ou não, eles tinham uma zona de conforto em termos do que é que acontecia ali deles. Era um ambiente relativamente controlado, mas era um ambiente que ali estava um certo superdimensionamento das coisas. E isso fazia com que o quê? Que os problemas de facilities, talvez, relacionados a pessoas, eles conseguiam não exatamente gerar uma pressão grande. A pressão acontecia quando a empresa tinha que duplicar de tamanho e tal, e tem que botar um outro escritório no ar, mas não do dia a dia, né? Os problemas eram controlados. Aí isso criava um distanciamento também da TI, porque você não demandava tanto de tecnologia, e a TI também não se aproximava de você. Por outro lado, você também, como não tinha a pressão de people, era relativamente baixa, porque as pessoas também se resolviam, o RH também estava lá no canto dela. E assim a gente vivia o mundo, de certa forma, o Facility lá navegando sozinho e de uma maneira desamparada, eu diria, tá? Agora, quando houve todo esse processo, a gente foi para um cenário onde fez falta. Essas distâncias estão fazendo falta agora. As distâncias que não foram tratadas antes, elas estão fazendo falta exatamente nesse momento, né? O que eu realmente gostaria de acreditar é de que a maturidade corporativa ela entendesse que essa ligação entre essas 3 partes ela precisa ser aperfeiçoada, tá? E isso é um processo que demanda tempo, tá? Demanda tempo, porque no final das contas é aquilo que eu falei, as pessoas vão voltar, o prédio é o mesmo, vamos dizer assim, né? Prédio é prédio e ali você faz, se você vai mudar o layout, não vai mudar o layout, vamos dizer assim, mais ou menos vai ser a mesma coisa. Quem está mudando radicalmente é a cabeça de cada indivíduo. Esse está mudando radicalmente, né? Então tem que se entender como é que isso vai conseguir
tratar, e evidentemente que tem coisas de tecnologia, tem aspectos de tecnologia que ajudam muito nesse aspecto. Se a gente está falando de gestão data-driven, a gente está falando de tecnologia. Flávio, sensacional esse fechamento que você trouxe, e eu tenho certeza que ele vai abrir portas e jogar sementes aí para novos bate-papos. Eu tenho certeza que para quem está nos ouvindo, abriu também várias vertentes da forma de gerenciar, da forma de gestionar esse momento, e essa parte última sobre a necessidade e a importância da conclusão, eu acho que ele encerrou muito bem o nosso bate-papo. Flávio, fala mais um pouquinho sobre você, sobre a CIT, onde o pessoal encontra mais informações sobre as atividades, os processos, as soluções que vocês oferecem para o mercado. Bom, a CIT é uma multinacional brasileira de tecnologia, um caso de sucesso. Eu tenho muito orgulho de estar nessa história. É uma das poucas empresas que está há 14 anos consecutivos na lista das 100 melhores para trabalhar, e está ganhando espaço de 100 melhores para trabalhar no mundo. A gente já é 100 melhores na China, 100 melhores em outras partes do planeta. E é daí nossa origem com relação a essa tecnologia voltada às pessoas, né? E é por isso que a gestão orientada a pessoas, ela é uma gestão de sucesso, e ela vai cada vez mais ser. E aí, das nossas próprias aplicações dentro de casa, surgiu um novo negócio que eu comentei com você, que é de tratar o Workplace Management. Não é o business da CIT, e a gente está, nesse momento, criando um Corporate Venture, né, que é a New Work, que vocês vão ouvir falar muito em breve. A gente já começou aqui e ali falar da New Work, mas a New Work ela é focada nessas discussões sobre como tecnologia e o apoio a virar a página do modelo de gestão, a gente deve cuidar disso. Então, as diferentes jornadas, os diferentes desafios de tecnologia de ponta, mais tecnologia pensada para resolver problemas, e não o inverso, de você querer aplicar tecnologia para resolver alguma coisa que não é o problema que você tem. É o que mais se faz, infelizmente. É onde a gente vê a gastar muito dinheiro com tecnologia e não resolver o que você tem de problema. A gente não pode ter essa fórmula como um mantra. É o contrário. É que quando você pensa nas pessoas, pensa nos problemas, que na verdade não são problemas, são necessidades trazidas pelas pessoas, aquilo deixa de ter cara de problema, ele fica claro de como você tem que atuar, e é isso que a gente faz. Tecnologia é meio, como a gente sempre bate na tecla, ela não é fim. Flávio, agradeço demais o bate-papo. Na descrição desse podcast tem todo o link para o perfil do Flávio no LinkedIn, para o site da CIT, para o link também, perfil também da CIT no LinkedIn. Para você que está nos ouvindo, siga seguindo o nosso canal, compartilhe esse episódio e fique atento que semana que vem tem mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.